Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão, vede como se amam. O Santo Evangelho para este domingo, 16 de fevereiro de 2025, é bem claro. Esse trecho vem logo após o momento em que Jesus desceu da montanha com os seus discípulos, aqueles que ele escolhera, designando seus nomes para o discipulado e apostolado. Agora, ao descer com eles do monte, ele se depara com uma multidão imensa, composta de populações procedentes de vários locais, inclusive da beira do mar até as redondezas de Jerusalém e da Judéia, etc. Ao descer da montanha, Jesus se depara com esta multidão que é interessada em ouvi-lo, como descreve São Lucas. E além de ouvir, carece de cura. Dois tipos de cura. Um não é designado para o quê? Mas como Jesus curara já um homem na sinagoga em Cafarnaum, dando-lhe revitalização para uma das mãos ressequidas, supõe-se que muitas das pessoas doentes fisicamente tinham este e outros problemas de saúde numa região de estatística definindo enorme contingente de pobres que não contava com atendimento médico. Mas também o texto descreve pessoas que buscam cura para problemas mentais, que Lucas, adotando a linguagem contemporânea da sua redação, chama de possuídas por espíritos imundos. Isto quer significar muita coisa. As pessoas completamente descontroladas, as pessoas completamente desorientadas, as pessoas dotadas de falas ofensivas, agressivas, pessoas morando nas ruas, ou como aconteceu com aquele que morava em Decápole, do outro lado do lago da Galileia, que vivia nos cemitérios e à noite urrava pelos morros. Pessoas com problemas mentais, doentes, numa região acossada pela guerra, pela violência, pela discriminação. Facilmente as pessoas perdem a capacidade de harmonizar-se mentalmente. Vieram buscar cura. E Jesus ouvia a todas, atendia a todas, mas ele se pronunciou também. E ao se pronunciar, ele como que emoldurou esta sociedade com uma profunda divisão. De um lado, existem os bem-aventurados, aqueles que, aqui na tradução na qual me baseio, se chama de os abençoados, quando ele diz, abençoados sois vós. E os primeiros abençoados são os que passam fome. Jesus precisa retilineamente a condição social destas pessoas que, embora vivessem numa região rica em produção agrícola, visto que antes ele estava numa lavoura que produzia trigo, num sábado apanhando espigas com seus discípulos para saciar a fome, e foi ali maltratado pelos fariseus por proceder isto numa propriedade privada
e por proceder à solução da fome dos seus próprios discípulos num sábado. Para eles, um dia muito sagrado e superior ao ser humano. Quando Jesus disse que ele era superior ao sábado. Assim como as pessoas são superiores ao sábado, assim como as pessoas são superiores aos dogmas, são superiores às datas sagradas, são superiores às instituições e leis humanas. Estes que passam fome seriam abençoados, bem-aventurados, porque dessas pessoas é o reino de Deus e elas se fartariam. Antes, Jesus se dirige aos pobres, dizendo que deles é o reino de Deus. Esse reino que intervém, que acontece, que se realiza aqui e agora, no âmbito da história, ali e agora, ao pé da montanha, para envolver os pobres que são abraçados pelo reino. Se são massacrados pelo reino do Império Romano, se são massacrados pelo reino religioso dos fariseus, que sempre atuam para tumultuar Jesus, são abençoados pelo reino que Jesus traz. E também Jesus proclama como abençoados os que choram. Abençoados sois vós que chorais. O choro do desconsolo, o choro do desamparo, o choro pelo estômago vazio, o choro pela pobreza cruel, pela pobreza radical e extrema, que esvazia inclusive as pessoas de sua própria autodignidade. Para elas seria a bênção que haveria de fazê-las sorrir, a bênção do reino, a bênção dele, que é para os que choram, porque são desamparados. E ainda proclamou essa bênção, essa bem-aventurança aos homens que se sentirem odiados, que forem odiados por causa do nome dele, de Jesus. Porque o nome de Jesus não é só um acordoamento de consoantes e de vogais, mas era uma pessoa, era uma causa, era um projeto, era a proposta do reino que se enraiza, que se encarna nesta realidade para transformá-la. Então, quem adotasse este nome tão denso, tão carregado, tão comprometido, tão encarnado, tão feito gente para gente, seria perseguido, seria caluniado, seria injuriado, seria cancelado, seria desclassificado. Mas para Jesus são bem-aventurados, porque exatamente escolheram se libertar das propostas e projetos e instituições que fazem chorar, passar fome, que empobrecem, optando por esta que enriquece e que há de libertar da rejeição que estas pessoas sofrem. Assim como aqui se declina 4 bênçãos, 4 bem-aventuranças, também Jesus menciona 4 ais. O ai, o grito, o juízo. Sobre quem? Sobre os ricos. Porque já recebestes a vossa consolação. Os ricos que se consolam, como Lucas mostrará no banquete do rico e do Lázaro, com fartas refeições, com festas, com bebidas, com danças, com todos os requintes à disposição culturalmente deles,
buscando seu autoconsolo, inclusive para desviar a visão, a sensibilidade e a consciência dos sofrimentos daqueles que são bem-aventurados por Jesus e pelo reino que ele traz. Estes que se autoconsolam enfrentam o juízo do ai, o cuidado, prestem atenção, orientem-se, porque vocês se autoconsolam e isto implica em desconsolo daqueles que choram. E disse: ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. A fartura dos ricos do primeiro ai é a pobreza, a fome, o desconsolo e a perseguição aos que são abraçados pelo reino que é de todos vós, os pobres, como disse Jesus. Estes que se fartam produzem a fome da comida que se acumula nos armazéns, nos depósitos, nas panelas e nas mesas dos que haverão de sofrer este ai, passando fome. Talvez pior do que os pobres, porque não são acostumados e estruturados para esta situação. E ainda, ai de vós que agora rides. Aqueles também que se autoconsolam, aqueles que por qualquer coisa acham graça, os graciosos que são aparentemente gentis, delicados entre si, mas atrozes, abusadores com os primeiros que são bem-aventurados. Estes haverão de lamentar e chorar. Ai de vós, por último, quando todos os homens falarem bem de vós. Os homens da sociedade aí narcotizada, a sociedade aí intoxicada por esta ideologia que faz com que haja uma espécie de adoração a quem lhes faz mal, adoração a quem os oprime, como o complexo de Estocolmo, a síndrome de Estocolmo, quando as crianças sequestradas passam a amar o sequestrador. Aqui, as pessoas empobrecidas, as pessoas que passam fome, as pessoas que choram, sem o reino que Jesus traz, acabam por falarem bem dos seus perseguidores, dos seus abusadores, dos seus ladrões. Mas Jesus avisa nesse ai, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Adoravam os falsos profetas e perseguiam os verdadeiros profetas. Liberavam espaços para os falsos e excluíam, cancelando os verdadeiros. Estes sofrem os ais. Para concluir, é preciso reconhecer desde o Evangelho de Jesus, Jesus palestino, desde esse texto que Lucas escreveu com base em pesquisa nos outros evangelhos e também com a influência das suas comunidades, que existe divisão no mundo. E essa divisão é claríssima. Muitas vezes as estruturas escondem, ocultam essa divisão, açucaram essa divisão, endossam essa divisão, mas as ocultam para que ela não seja percebida. Entanto, Jesus profeticamente escancara, profeticamente revela, expõe
e mostra qual é o lado correto. O lado correto não é ao lado dos que perseguem os profetas, não é ao lado dos que apoiam e amparam a estrutura que produz os pobres, a pobreza e a miséria. Não é ao lado dos que produzem a fome, não ao lado dos que desconsolam e fazem chorar, mas é ao lado daqueles que seguem o reino com uma nova proposta, com um novo conteúdo e uma nova prática de relações, com um reino nutrido pela justiça que vem dele mesmo do reino, como disse Mateus, porque buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que ele chama de céus, o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Este reino traz justiça. Não é possível passar por cima da justiça e se dirigir logo. Todas as coisas serão acrescentadas, porque elas não podem ser acrescentadas a quem já as acumula. Não podem ser amontoadas sobre os lucros, sobre os abastados que vivem da miséria do próximo. Este é a divisão. E os seguidores e seguidoras de Jesus, discípulos de Jesus, apóstolos e apóstolos de Jesus, como desde esse momento ele designa, devem seguir as bem-aventuranças, mergulhar nas bem-aventuranças do reino, entronhar-se nas bem-aventuranças não para consumo espiritualoide, para si, individual e para os seus, se beneficiando além das coisas que roubam do próximo, também do próprio reino. Não, as bem-aventuranças é para que nos comprometamos, tanto que a quarta bem-aventurança daqui de Lucas é no sentido daqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. As bem-aventuranças fortalecem, as bem-aventuranças robustecem a fé e, sobretudo, o compromisso de um discipulado de quem segue Jesus e não se coloca ao lado dos que perseguem Jesus e os pobres amados por ele, e ajudam a sustentar aqueles que empobrecem, que desprezam, que miseriabilizam as pessoas. Esta é a nossa única orientação. Não há escolha. Infelizmente, ao longo dos séculos, ao longo da história, as igrejas, o cristianismo, como aquele que nós recebemos da Europa e também dos Estados Unidos, seguiram o caminho dos que matam os profetas, seguiram a proteção dos que produzem a fome, seguiram os esquemas absolutamente opressores e sujos daqueles que desconsolam e fazem o infortúnio e a desgraça da maioria. Muitas dessas igrejas produziram status aqui no Brasil de cristãos e cristãs que, nesse momento, por exemplo, de dor na Palestina, se colocam ao lado do causador da dor, do sionismo, da guerra que rouba terras, mata vidas, destrói a saúde e tenta exterminar o futuro de todo um povo para que as suas terras e seus bens sejam usados como prazeres, como autoconsolos, como felicidades dadas pelo sionismo, pelo capitalismo e pelo imperialismo. Nós, no entanto, somos chamados de novo para ir até o pé da montanha e encontrar com Jesus, ouvir a sua proposta, assumirmos o seu projeto, abraçarmos o seu reino, nos convertermos à sua orientação única, que é a de seguirmos na defesa dos pobres e na luta para que desempobreçam, para que se desfomeiem, para que se entristeçam e vivam e saltem de alegria pela dignidade recuperada. Rezo aqui, oro aqui, meu irmão e minha irmã,
por este comprometimento, por este encontro, por esta conversão, pelo atendimento a este chamamento do próprio Jesus, que transversa este Evangelho, conclamando a que sejamos de fato discípulos e discípulas dele, apostolando, sendo enviados por ele para o meio destes que tanto males fazem e para junto a esses que são tão abusados e massacrados pelos primeiros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e